E aí, gente, como é que vocês estão? A gente hoje vai dar início a mais uma aula de filosofia. Vamos lá? Oi, gente, tudo bom? Bem, vamos para a nossa aula de filosofia. Hoje a gente vai falar sobre os domínios da percepção, ou a gente também pode descrever essa forma de pensar sobre domínios da sensibilidade, tá bom? Professor, o que vem a ser isso? Gente, quando eu falo dos domínios da percepção ou da sensibilidade, é a nossa forma de enxergar a beleza no mundo. Afinal de contas, esse tema, o que é belo, o que é a beleza, é um tema muito recorrente, né, nos estudos filosóficos, né? Desde a época de Platão, né, já se falava, já se pensava sobre o que é belo. Será que esse sentimento do que é belo é um sentimento universal? É um sentimento comum para todas as pessoas do mundo? Então, é sobre isso que a gente vai falar hoje. Nosso livro de filosofia, ele faz o seguinte questionamento sobre um velho ditado popular. Vocês já devem ter ouvido aquele ditado popular que diz que gosto não se discute. Mas será que não se discute mesmo? Eu gosto muito desse levantamento dessa questão, porque afinal de contas, será que gosto não se discute? Ou será que é uma discussão tão profunda e complexa que a gente não tem saco para ficar discutindo nem se aprofundando sobre os gostos particulares de cada pessoa? Então, a gente vai falar sobre esses domínios do nosso sentir o mundo, do nosso perceber o mundo, tá bom? Bem, no nosso livro de filosofia, né, inclusive esse tema é abordado da seguinte forma, né, que nós somos sensíveis para perceber as coisas ao nosso redor e que as qualidades que a gente vê nas coisas são objetivas, né? Então, por exemplo, deixa eu dar um exemplo aqui para vocês. Eu tô vendo o pôr do sol, tá? E aí eu posso dizer que o pôr do sol, o céu está alaranjado, o céu está é, com tons pastéis. Essas são as qualidades objetivas do pôr do sol. Mas a minha forma de perceber o pôr do sol é subjetiva e, portanto, muitas vezes particular, né? Eu posso dizer que, por exemplo, para mim o pôr do sol é algo melancólico, enquanto que para João o pôr do sol traz muita alegria, né? Traz muita euforia. Então, essa percepção sobre o mundo, sobre as coisas do mundo, né? Ela já parte desse princípio, né? Que as qualidades das coisas são objetivas e a nossa forma de perceber essas coisas são subjetivas. Então, alguns filósofos, né, no decorrer da história, já pararam para refletir sobre o que é belo. A gente começa lá falando da beleza com Platão. Lembram que ele falava sobre o mundo sensível, né? Então, para Platão, o que era belo era algo que era bom, que era verdadeiro, tá? Aristóteles já achava que o belo era, na verdade, algo harmonioso, a justa medida para algo. Na Idade Média, né, a gente viu que o belo, né, para os filósofos da Idade Média, Tomás de Aquino, Santo Agostinho, o belo era algo divino, então a natureza, ela na verdade refletia de forma imperfeita, né, a perfeição do que era divino, né? Então, com o passar dos anos, gente, vocês percebem que a reflexão sobre o que é belo, ela varia, né? As pessoas vão procurando encontrar um sentido para esse tema. O que é belo, o que é a beleza, né? Então, mas é isso. Eu tenho certeza que vocês já se questionaram também sobre esse tema. Vocês já pararam para refletir sobre imposições que a sociedade nos faz sobre o que é beleza, o que é belo, né? Eu tenho certeza disso. Vocês também já devem ter discutido sobre os padrões, né, de beleza da sociedade. Por que esses padrões são adotados? A gente sabe que os padrões de beleza, tanto de beleza estética, né, ou beleza humana, como a beleza da arte, isso muda, gente, com o passar dos anos, né? O que era belo, né? Por exemplo, lá no Renascimento, a arte que a gente consumia é diferente da arte moderna, né? Do que a gente consome hoje como arte. Então,
Isso é a estética, né? A estética tem a ver com a apresentação, tem a ver com os traços, tem a ver com a nossa forma de perceber algo, né? Então, a gente tem duas formas de perceber as coisas. Uma, como eu já falei, é de forma objetiva, né, através das suas características ou qualidades, e a outra forma é uma forma subjetiva, que eu diria que é mais pessoal. Sim, é mais pessoal. Sobre essa questão, gente, essa questão dos padrões de beleza, né, é um tema muito legal da gente abordar, porque vocês estão numa idade onde esses padrões de beleza às vezes fazem um estrago na cabeça da pessoa. Quando eu tô falando de padrão de beleza, estou falando do padrão da beleza estética, né, do homem. Então, não estou falando da estética da arte, né, de nada disso. Estou falando dos padrões físicos de beleza. Então, isso é muito problemático, né, porque as meninas e os meninos crescem, né, achando que o que é belo é aquilo que é mostrado, né, pela mídia. Então, por isso que quando a gente fala, gente, sobre representatividade, a gente está falando, na verdade, da gente se ver, né, na mídia, a gente se vê na televisão, nas redes sociais, nas propagandas, nas novelas, nos filmes, né? Quando a gente desconstrói padrões, como, por exemplo, o padrão da magreza como sendo algo belo, não que não seja belo, né, para algumas pessoas, mas é que será que a beleza está só na magreza da mulher, né? Ou será que esse padrão de beleza, né, sobre a magreza da mulher é algo para controlar e manipular a mulher, como a sociedade sempre fez com a mulher, né? Afinal de contas, a gente sabe que antigamente os padrões femininos, por exemplo, do Renascimento, era a mulher mais com formas mais arredondadas. Por quê? Porque naquela época você ter quadris largos, seios fartos, era algo muito propício, porque uma mulher que servia para a sociedade era uma mulher para ser uma boa mãe. Então, os quadris e os seios, né, diziam se ela ia ser uma mulher que ia ter muitos filhos ou não. E hoje em dia a gente sabe, né, que com toda a abundância de alimentos e tudo mais, também é uma forma de você controlar a mulher, de você manipular, né, a mulher, você exigir que ela tenha um padrão, não só de magreza, como de juventude. Vocês já devem ter parado para pensar isso, porque que a sociedade, na nossa sociedade, valoriza tanto a juventude feminina, tá, gente? Porque não valoriza a juventude masculina em contrapartida. Então, por que isso? Tudo isso é para ser discutido, né? Mas na filosofia, essa questão da beleza, né, a discussão sobre o que é belo, vai por vários segmentos, não só a beleza física, como também a beleza que a gente fala estética da arte. Então, é também uma forma da filosofia falar, né, discutir sobre a beleza. Então, nessa discussão sobre a beleza, a gente teve muitos filósofos que se debruçaram, né, sobre essa questão. Gente, o bom da filosofia é que a gente pode afirmar com toda certeza que não existe uma resposta definitiva para nada. O que existe, na verdade, são conceitos que a gente pode utilizar ou não para construir nossas verdades, tá bom? Então, olha só, Immanuel Kant, a gente já falou tanto dele. A gente vai falar um pouquinho agora sobre o que era o belo para ele. Então, ele achava, gente, que o belo, né, era algo que agradava universalmente às pessoas. Então, o belo era algo que estava intrínseco, né, que estava ali e fazia parte do que se admirava, tá? Então, ele achava que se a pessoa gostava ou não, né, daquilo ali, é porque, tipo assim, se ela gostava daquilo ali, por exemplo, de uma obra de arte. Vamos dar um exemplo. Estou olhando aqui para um quadro e o que é que faz aquele quadro ser belo? Era algo subjetivo, porém que pertencia ao quadro. A beleza era algo que estava ali intrínseco e que ia agradar todas as pessoas. Por quê? Porque aquele quadro tinha a partícula da beleza. Vou ler aqui um trecho no livro para vocês entenderem do que eu estou falando. Para esse filósofo, a beleza era um dado objetivo, presente nos próprios objetos como se fosse um atributo, e o gosto era a faculdade
humana de julgar esse dado. Segundo ele, esses julgamentos, denominados juízos de gosto, não eram lógicos, mas estéticos, ou seja, eram sensíveis e subjetivos. Diferentemente dos juízos de conhecimento, os de gosto não eram teóricos nem práticos, tampouco dependiam de conceitos, eram apenas contemplativos. Isso quer dizer que nenhum modelo ou norma poderia ser utilizado para determinar previamente o que é belo e o que não é. Ou seja, Immanuel Kant dizia que a gente não podia dizer o que era belo e o que não era, que na verdade a coisa em si ela já trazia, né, um atributo que dava a ela beleza. Então, para ele, o que era belo era algo universal. Tipo assim, se você visse aqui uma escultura, que aquilo ali, independente da escultura representar uma imagem feia ou bonita, podia ser uma imagem de um monstro. Mas se for uma bela escultura, né, que todo mundo vai achar aquilo ali belo, entende? Eu queria também terminar a nossa aula, né, com um trecho do nosso livro de filosofia, porque afinal de contas esse trecho ele faz um grande resumo, uma grande síntese do que a gente falou anteriormente. Imagens do belo. Em diversas fases da história do pensamento, a experiência do belo foi associada ao prazer. Não se chegou a uma definição unânime e completa da beleza. Mesmo assim, ela arrasta encanto os homens, seja na natureza, na própria aparência humana, nas coisas úteis, adornos ou obra de arte. Pode ser uma experiência imediata ou ligada à imaginação de cada um, né? Então, vocês reparem que é tudo que eu estava falando, né? Que em vários setores da sociedade, né? Que a beleza é algo que é objetivo, porém também é subjetivo, que a gente não tem uma definição, né? Concreta do que é o belo. Na verdade, o belo, esse conceito, ele muda, né? Com o passar dos anos e também é um conceito que é muito particular, apesar de ser universal. Eu vou ficando por aqui, gente. Eu adorei essa aula, falar sobre beleza. É bom que a gente reflita, porque afinal de contas, essa questão da beleza é tão imposta pra gente, né? Não só para as mulheres, mas para os homens também, né? O tempo todo a gente está bombardeado com o que é belo, o que é bonito, e isso termina, né, mexendo com a nossa cabeça. A gente precisa, na verdade, refletir se esses padrões são nossos padrões ou são padrões que foram impostos desde que a gente nasce, na verdade, desde os nossos avós, né? Nossos antepassados. Então, eu espero que vocês tenham gostado da aula, que tenha sido um momento para refletir sobre um tema tão importante. E eu vou ficando por aqui até a nossa próxima aula de filosofia. Bom estudo e deixo aqui para vocês um abraço.